Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod da Gente, o podcast que fala sobre temas que impactam diretamente a sua vida. Você que está me ouvindo já teve a sensação de que o dinheiro simplesmente não rende mais como antes? Se o cenário econômico desafia o bolso, criatividade dentro de casa acaba virando uma aliada. Vocês vão combinar comigo, hein? Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o nutricionista Renato Castro, coordenador do curso de Nutrição EAD da Unicesumar e especialista em gastronomia de baixo custo. Já gostei, hein? Renato, diante do aumento do preço da cesta básica, muitas famílias elas precisam de fato adaptar a alimentação. É possível manter uma dieta equilibrada, mesmo com um orçamento aí um pouco mais apertado, se não muito? Para diminuir os gastos com uma das necessidades básicas do ser humano, que é a alimentação, é preciso lançar mão de substituições inteligentes em relação aos alimentos que estão pesando mais no orçamento familiar. O trabalhador deve buscar substituir, no caso das carnes, por ovos, carne de frango ou carne suína. Elas têm um menor custo e têm excelentes qualidades proteicas. No caso das frutas, verduras e legumes, e também raízes e tubérculos, sempre optar por aqueles que estão na safra, que têm custo reduzido e melhor teores nutritivos. Em relação às leguminosas, substituir o tradicional feijão carioca pelo feijão preto e tem um custo bem reduzido. E para os cereais, seria uma estratégia alternarmos entre arroz, macarrão, fubá, para elaborar aí a polenta, quirera de milho, para que a gente possa segurar daí esses aumentos dos alimentos do grupo dos cereais. Então eu te pergunto, quais alimentos da cesta básica costumam pesar mais no bolso e podem, na verdade, ter substituições mais econômicas sem perder aquele valor nutricional que é tão necessário? Então nós temos algumas estratégias para manter a qualidade nutritiva da alimentação, do dia a dia. Entre elas, nós podemos destacar aqui: em relação aos folhosos, buscar incluir aqueles que estão na safra, pois têm menores custos e melhores teores nutritivos. Verificar se há horta comunitária na cidade em que você reside, e que comercializam os folhosos a menores custos. Buscar adquirir os folhosos nas feiras livres e aproveitar o momento da xepa, que os descontos são atrativos. Em relação às carnes, substituir as carnes vermelhas pelas vísceras, que incluem moela, coração de galinha, fígado bovino, entre outras, porque tem um custo reduzido e excelentes teores nutritivos e proteicos. E alternar as carnes vermelhas também com as carnes de aves e a carne suína. E quando todo esse conjunto de carnes estiver onerando, uma opção de substituto para carne é o ovo. Então, um ovo equivale a uma porção de carne. E a quantidade proteica do ovo é bastante rica e a qualidade de aminoácidos que o ovo tem também é bastante rico. No tocante aos cereais, alternar entre arroz, macarrão, fubá, polenta, quirera, isso ajuda, eu falei já anteriormente, ajuda a controlar os custos do grupo dos cereais. Leite derivados também pode ser substituído por folhosos verdes escuros, que são uma boa fonte de cálcio. E buscar adquirir esses alimentos de cooperativas de produtores ou da agroindústria familiar da cidade ou região que praticam preços mais acessíveis. E passar a usar partes não convencionais dos alimentos na alimentação cotidiana, como cascas, talos, folhas, sementes, aparas dos alimentos, que tem uma riqueza nutritiva incrível. Então, buscar aí guardar na geladeira as cascas da banana que a família consome, e com essa casca você consegue fazer geleia de banana, consegue fazer torta de banana, bife, vegetal. Então, a gente tem uma série aí de possibilidades. E, então, usando essas estratégias, nós conseguimos, então, minimizar aí os impactos do custo desse aumento aí dos alimentos da cesta básica.
Existe alguma estratégia simples na hora das compras, como o planejamento ou a escolha de produtos de estação, por exemplo, ajuda a reduzir os gastos da alimentação? Pelo menos é o que a gente escuta por aí. Aqui, separar um tempinho no domingo para olhar a disponibilidade de alimentos na geladeira e na despensa e estruturar um cardápio da semana para a família é um ponto fundamental para que não haja desperdícios. Vou repassar aqui algumas dicas para minimizar o desperdício e que impactam no aumento dos gastos, aqui no caso, na diminuição, dos gastos com a alimentação. Procurar ir ao supermercado sempre bem alimentado, porque quando nós vamos com fome ao supermercado, acabamos comprando alimentos desnecessários. Prestar atenção ao comprar alimentos na qualidade dos produtos, nos pesos, nos prazos de validades e nas embalagens. Observe nas embalagens dos produtos industrializados informações referentes à sua composição, valor energético e sua validade. Verifique as características dos alimentos frescos, observando, além da integridade, as suas características organolépticas, cheiro, cor, textura e aspecto, se estão próprios. Compre frutas, verduras e legumes da safra ou da época. Deixe para comprar por último os alimentos refrigerados e congelados para que eles não comecem a perder temperatura durante a compra no próprio supermercado. Verifique se os alimentos congelados possuem placa de gelo cobrindo as embalagens. Isso significa que o estabelecimento que está comercializando esse alimento possa estar desligando os refrigeradores na parte da noite. Dê atenção sempre ao estado da embalagem e às datas de validade. E uma chave aqui, para conter os gastos com a alimentação ali, também fazer esse reaproveitamento de alimentos prontos. Por exemplo, o arroz que sobrou, ele pode ser usado, ser armazenado na geladeira para fazer o bolinho de arroz e assim por diante. Eu pediria a você também algumas receitas ou combinações de alimentos que ajudariam a render mais as refeições ao longo da semana, sem perder a questão nutricional aí de vista. Realmente existem alguns tipos de preparações que rendem mais na hora do preparo dos alimentos. Isso está diretamente ligado à forma de preparo desses alimentos ou no manuseio desses alimentos. Então, eu vou classificar aqui por tipo de cocção, e apontar qual desses tipos de cocções mais rende na hora do preparo dos alimentos. Os assados é o que menos rende, porque eles promovem a saída de água ou a desidratação do alimento e a retração das suas fibras. E com isso nós temos uma diminuição do volume inicial, em relação ao produto pronto. Fritura de imersão, como os alimentos ficam imersos no óleo, para a fritura, então nós não temos grandes perdas no rendimento. Então aí aqui entra carnes fritas, peixes fritos, frango frito, batata frita, mas aqui nós temos um ponto de atenção, que a indicação do consumo de frituras para prevenir doenças crônicas é até 2 vezes na semana, segundo o Ministério da Saúde. Então, dos 7 dias da semana, nós podemos manter no cardápio 2 dias apenas com fritura. Depois, nós temos aqui os cozidos, Então, é o tipo de preparação que mais rende, pois o alimento cozido, ele é cozido imerso na água ou no molho. Com isso, há uma hidratação do alimento, ele retém água, absorve água, hidrata suas fibras, e isso faz com que tenha aumento do volume do alimento. E para fechar aqui o nosso bate-papo, para quem está tentando de fato economizar, equilibrar as contas no final do mês, qual que é o principal erro alimentar que acaba encarecendo a rotina na cozinha? O ponto-chave é o que a gente já vem abordando. Quando não há planejamento, geralmente acontecem alguns problemas que acabam encarecendo a rotina na cozinha, como comprar por impulso no supermercado, desperdícios de alimentos que estragam antes de serem usados, compra de produtos prontos ou ultraprocessados, que costumam ser mais caros,
falta de aproveitamento integral dos alimentos e repetidas idas ao mercado, aumentando e gerando gastos desnecessários. Então, planejar a ida ao supermercado uma vez na semana, né? E não passar no supermercado todos os dias da semana, porque isso acaba onerando os gastos com a alimentação. Então, fechando aqui, né, esse nosso momento, o maior erro é não organizar um planejamento alimentar semanal. Gente, os números mostram que o custo de vida continua sendo um desafio para milhões de brasileiros, mesmo quando os indicadores parecem melhorar, a realidade nas prateleiras e no orçamento doméstico conta outra história, vocês vão combinar comigo, né? Mas como vimos neste episódio, informação, planejamento e escolhas conscientes podem ajudar sim a atravessar esse cenário com um pouco mais de equilíbrio, pelo menos. Se você gostou deste episódio do Pod da Gente, compartilhe com quem também vive essa realidade no dia a dia. E claro, siga acompanhando o nosso podcast nas plataformas digitais para não perder os próximos episódios, sempre com temas que fazem parte da vida de todos nós, e você pode inclusive sugerir temas para próximos episódios. Acesse o link da bio e confira como fazer isso. Eu sou Noriana Beira e, é claro, te espero no próximo episódio do Pod da Gente. Até lá!